Deus, queridos alunos da classe juvenis, da nossa querida Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, pastor presidente Douglas Batista, e esta escola está sob a coordenação da nossa missionária Dirley. Sejam todos bem-vindos. Espero que esse vídeo encontre a cada um de vocês bem. Como disse o apóstolo João, que vocês estejam bem e que vá bem também a vossa alma. Nós estamos nos encaminhando aí para o final desse trimestre, onde tivemos aí esse tema de Jesus e o Reino de Deus. Hoje estamos com a nossa 12ª lição, que tem o título Um Chamado para Ser Discípulo. Essa lição, na verdade, é quase como um desdobramento do que nós já estudamos anteriormente sobre o Reino de Deus, sobre o chamado para a salvação, o chamado para servir, e será uma bênção poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Vamos orar inicialmente. Amado Deus e bondoso Pai, te damos graças por essa oportunidade de poder fazer uso da Tua palavra e rogamos a Tua inspiração, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, nos conduzir, fazer a Tua palavra encontrar guarida em nosso coração. Eu te rogo por cada jovem desta classe, a Tua bênção sobre as suas vidas, que o Senhor venha guiá-los, guardá-los e abençoá-los, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, o primeiro ponto que precisamos analisar aqui nessa lição é sobre o significado da palavra discípulo. Discípulo é uma espécie de aluno, de aprendiz, e significa uma pessoa que segue alguém. Um discípulo é um seguidor de um líder, um seguidor compromissado de um líder, que pode ser um líder religioso, um líder filosófico ou mesmo um líder político. A palavra de Deus nos fala sobre a existência de pessoas que eram seguidas por outros. Discípulos, nós vemos aí na palavra de Deus ao longo do Antigo e do Novo Testamento. Por exemplo, podemos encontrar na vida de, por exemplo, Moisés e Josué. Né? Josué era servidor, Josué era uma espécie de discípulo de Moisés, estava ali sempre ao lado do seu mestre, né? Aprendendo com Moisés e também chegando lá na frente ao ponto de sucedê-lo na liderança do povo de Israel. Temos também o caso de Elias e Eliseu, que poderíamos também tomar como exemplo de líder e de discípulo. Também, por que não citar o caso de Samuel, que foi o responsável pela criação das escolas de profetas, os discípulos dos profetas, né? E também, por que não citar também Jeremias e Baruque, né, no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos João Batista, que tinha seus discípulos, os próprios fariseus também tinham seus discípulos. Temos a figura de Paulo e Timóteo, Paulo como líder, Timóteo como seu discípulo, e também Pedro e João Marcos, outro exemplo de líder e de discípulo. E temos também, por último e mais importante para a nossa lição, Jesus e os seus discípulos. Então, o discípulo é, na verdade, um seguidor compromissado, um seguidor que é mais do que um aprendiz, é aquele que segue os passos, as pisadas do seu mestre. Tanto que no tempo do Antigo Testamento e também do Novo Testamento dizia que o discípulo era que ele estava coberto com a poeira, né, do seu mestre. Quer dizer, o mestre andava na frente e ele ia tão próximo ao mestre que ele era tomado pela poeira do andar, do caminhar do seu mestre. O que já nos mostra essa primeira impressão que precisamos ter de discípulo e também no nosso autoexame se somos discípulos ou não de Cristo. Um ponto interessante a considerar é que o discípulo está próximo do seu mestre. A palavra de Deus, ela nos traz essa questão de forma bem, bem vívida, né? Os discípulos foram chamados para estar próximos a Jesus, estar com Jesus, estar na companhia de Jesus por todo o seu ministério, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinos, né? Aprendendo com ele a viver. E também, depois que estavam prontos, eram enviados pelo Mestre para os lugares, as cidades e vilarejos de Israel, para disseminar a mensagem de salvação e, portanto, fazer novos discípulos. Então, o discípulo ele é um multiplicador. Ele hoje é discípulo e amanhã ele será um discipulador. E é esta visão que esta lição de hoje quer nos dar, né? Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é sobre
essa definição de discípulo, um seguidor compromissado, né? Que segue um líder, mas esse seguir o líder segue de modo íntimo, né? Há um relacionamento íntimo entre o líder e o seu discípulo. Então, o primeiro ponto que precisamos aqui considerar é: nós temos intimidade com Jesus? Os discípulos são chamados para próximo do Mestre, para estar com o Mestre, para ter intimidade com Jesus. E nós temos intimidade com Jesus? Eu quero perguntar a você, meu querido aluno, meu querido jovem, como é que está o grau, o nível da tua intimidade com Jesus? Ora, nossa intimidade com o Senhor, ela é pautada por algumas evidências. Por exemplo, o grau de interesse que eu tenho pela Bíblia Sagrada e o amor que eu tenho pela palavra de Deus denota, reflete o meu amor por Deus, né? Amar o Deus da palavra é amar a palavra de Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não tenho interesse, se eu não tenho apreço pela palavra de Deus. Se eu, por exemplo, tenho em minhas mãos a revista da Escola Dominical, nesta lição de hoje, eu não li a lição, eu não estudei a lição, eu não abri a palavra de Deus para me deleitar. Não é o meu deleite, não é a minha satisfação ler a palavra de Deus. É um ponto que eu quero já chamar a sua reflexão. Qual o nosso nível de intimidade com o Senhor? Quando se tem intimidade com alguém, se está próximo a alguém. E como nos aproximamos de Jesus? Através da palavra, quando lemos, e através da oração. Então, quão perto nós estamos do Senhor, né? Quão dedicados nós estamos à oração. Se você ora pouco, é porque o teu nível de intimidade com o Senhor talvez esteja precisando aumentar, né? E muitas vezes, nos dias de hoje, nós somos atraídos para outras situações e outros entretenimentos, mídias sociais, e deixamos a oração de lado, e isso vai nos afastando da intimidade necessária que o discípulo deve ter com o seu mestre. Mas passando adiante, eu quero também trazer para vocês uma reflexão sobre as condições, né, de ser discípulo ou de seguir a Jesus. Havia várias formas de pessoas que se aproximavam de Jesus. Às vezes ele mesmo chamava as pessoas, como chamou, por exemplo, a Levi ou Mateus, que estava sentado na coletoria. Mateus era um funcionário público do Império Romano. Jesus passou e o chamou, né? Em outras situações, alguém indicava Jesus, como por exemplo lá no capítulo 1 de João, do Evangelho escrito por João, João Batista aponta o Messias para os seus discípulos, dele, João Batista, e alguns desses discípulos se levantam e seguem a Jesus. Entre eles estava ali João, o evangelista, e também estava André, irmão de Pedro, né? E por falar em André e Pedro, outra forma de alguém também se tornar discípulo de Jesus é quando uma pessoa levava alguém a Jesus. Então, por exemplo, André, ele seguiu a Jesus por causa daquele testemunho de João Batista, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. E André se torna discípulo de Jesus. Imediatamente ele já procura seu irmão e já o leva a Jesus. Então, ele é um discípulo que imediatamente se torna também um discipulador, né? Ele também já faz discípulos do Mestre, né? Então, quais são as condições que a Bíblia nos mostra para seguir a Jesus? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Vamos ler os versículos 24 e 25. Só Mateus 16, 24 e 25. 24 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, esta palavra do Senhor é dirigida aos seus discípulos. Se vocês querem me seguir, é preciso preencher as condições. E que condições são essas? Em primeiro lugar, ele diz: se alguém quiser vir após mim. Então, a primeira condição é ter vontade. Jesus, ele respeita a vontade da pessoa, né? A palavra de Deus nos diz que Deus está sempre disposto a permitir que nós manifestemos a nossa vontade. Ninguém serve a Cristo à força, né? Lá em Lucas 23, 9 e 23, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, mesma palavra que está aqui, né? Ele não impõe a sua vontade sobre o sentimento dos pecadores, né? Nas Escrituras vemos essa questão que Deus está sempre
é disposto a convidar, vinde a mim. Deus respeita sempre a vontade, né? Lá em João 7,37, Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Da mesma forma, lá em Apocalipse 13:20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, é preciso seguir a Cristo de modo voluntário. Seguir a Cristo porque quer seguir. E aqui eu quero chamar a sua atenção, você, meu jovem da classe de juvenis, você segue a Cristo porque você quer? Você exprimiu sua vontade, você expressou a sua vontade para seguir a Cristo? Hoje acontece que muitos jovens já nascem em um lar evangélico, em um lar cristão, e quando se dão conta como se diz, se entende por gente, já está dentro de uma igreja, né? Já faz parte de uma igreja, já faz parte de um grupo religioso, mas precisamos tomar a decisão voluntária de entregar a nossa vida pessoalmente ao nosso Salvador Jesus. Eu não posso ir à igreja porque apenas meus pais me levam. Eu não posso ser um cristão apenas porque meus pais são cristãos. Eu não posso ser aluno da escola dominical porque meu pai e minha mãe me acordam, me levam domingo pela manhã para a escola dominical. Eu não posso servir a Cristo como um fardo, como algo imposto, não. Eu sigo porque eu quero, eu sigo porque eu amo, eu sirvo porque Ele é o meu Deus, o meu Redentor, o meu Salvador. Ele me comprou, Ele me amou primeiro. Aleluia. Então você ama a Jesus, você é discípulo da orelha furada. Sim, lá no Antigo Testamento diz que havia aquele escravo que chegava o ano da remissão, né, o ano dele ser liberto e ir embora. É, e a Bíblia nos diz lá no livro de Números e também de Levítico que se, e também de Deuteronômio, que se o escravo quisesse, ele poderia abrir mão e não ir embora, não ter sua liberdade e ficar com o seu senhor de modo voluntário, seria um escravo voluntário. E aí a Bíblia diz que a marca era que a sua orelha receberia um furo na orelha. Então, quem visse aquele homem dizia: este homem é um escravo voluntário, ele serve porque ele quer. Jesus nos chama e diz: se alguém quiser vir após mim. Então, precisamos servir a Cristo voluntariamente. Se você faz forçado, se você segue imposto, você provavelmente não é um discípulo, porque o discípulo é aquele que expressa a sua vontade. Glória a Deus. Depois o texto nos diz, se alguém quiser vir após mim, expressou a sua vontade, primeira coisa, renuncie-se a si mesmo. Então, nós podemos dizer aqui que a base do discipulado é a renúncia. A calcular o custo do discipulado. O discipulado a Cristo tem um custo. É preciso renunciar. É interessante que as pessoas ouvem o Evangelho, acham bonita a mensagem do Evangelho, se emocionam, choram, mas não querem seguir a Cristo. Né? Sabem que ali está a verdade, sabem que ali está Deus, mas não querem. Por que não querem? Porque não querem abrir mão do mundo, abrir mão das coisas do mundo, das coisas que lhe atraem, das coisas que lhe satisfazem. Né? E não querem abrir mão para herdar a salvação em Cristo Jesus. Então, a renúncia é o segundo requisito, a segunda condição para nós seguirmos a Cristo. Negar a si mesmo, negar-se a si mesmo. E sabemos que isso não é fácil. A natureza humana, depois da queda, ela tornou-se egoísta, insensível, individualista, personalista. Hoje vivemos na era do humanismo, né? E o eu tornou-se um Deus, hoje para muitas pessoas. E são poucos aqueles que querem romper com a natureza carnal e renunciar a si mesmo, renunciar a si próprios e dar lugar a Deus na sua vida. Então, na parábola do semeador, por exemplo, lá em Lucas 8, 4 a 15, vemos que uma parte da semente caiu entre espinhos. E Jesus explicou que esses espinhos são aqueles que, essa semente que caiu entre espinhos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus com alegria, mas depois são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Então, precisamos avaliar o que é que nós renunciamos, o que é que nós deixamos para seguir a Jesus. O que é que nós podemos deixar? Será que você renunciou, você deixou alguma coisa, você teve que abandonar alguma coisa para seguir a Cristo? Observe, meu querido, que a Bíblia nos mostra que várias pessoas tiveram que renunciar a algo, tiveram que deixar algo para seguir a Jesus. Você está pronto a renunciar, pronto a deixar alguma coisa para seguir a Jesus? Olha,
Paulo, veja o que Paulo teve que deixar, o que Paulo teve que abandonar para seguir a Jesus. Olha o que Pedro teve que deixar, que muitos discípulos e muitos servos de Deus, todos os discípulos tiveram que abandonar, tiveram que deixar alguma coisa. Se você não renunciou a alguma coisa para seguir a Cristo, você provavelmente não é um discípulo de Jesus. Você pode até frequentar uma igreja, você pode até andar com a Bíblia, você pode até ser batizado em águas, fazer parte de um grupo religioso, mas o seguidor de Cristo, o discípulo de Cristo, é aquele que o faz livremente, o faz por livre vontade, e é alguém que deixou para trás, é alguém que renunciou o mundo, renunciou a si próprio. E isso é muito importante, porque amanhã, como nós vamos ver aqui no texto, amanhã pode ser exigido nós a nossa própria vida. Você daria a sua vida por Jesus, como ele deu a dele por nós. E precisamos fazer esta indagação, precisamos questionar o que é que nós temos deixado para seguir ao nosso Senhor. Ele deixou a glória celeste, ele deixou o que ele tinha de mais excelso para vir nos buscar, para vir nos salvar. E nós precisamos ter essa mesma disposição. Então, meus amados, essa questão do seguir a Cristo, do pagar o preço, é o primeiro requisito. O requisito de renunciar a si mesmo, e mais do que renunciar a si mesmo, renunciar, lá em Marcos 10, 28 a 30, né, nós vamos encontrar a renúncia de tudo, né? Deixar bens, deixar paz, deixar mãe, amigos, irmãos. Jesus, uma certa vez, foi interpelado por um jovem rico que se entristeceu porque tinha que deixar a sua riqueza para segui-lo. Claro que isso não é uma regra geral para todos, mas naquele caso, aquele moço estava com o coração na riqueza. Ele era um avarento. Ele não poderia servir a dois senhores. Ele tem que escolher. Será que você, meu jovem, tem alguma coisa impedindo você de entregar a sua vida plenamente a Jesus e segui-lo plenamente? Será que há alguma coisa entre você e Cristo que te impede de devotar-se inteiramente a Ele? Será que tem alguma coisa na tua vida que você não abre mão? Provavelmente este é o teu Deus que te impede de você ser um autêntico discípulo de Jesus. O Senhor disse lá em Marcos 10, 29 e 30 que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século por vir a vida eterna. Então, queridos, pare para pensar. Você teve que renunciar, ou ainda hoje renuncia a alguma coisa para poder ser discípulo de Jesus? Você abre mão de alguma coisa, de algum prazer? Você abre mão de alguma oferta da mesa de Nabucodonosor para se manter puro perante o teu Deus, como fez Daniel? Se a resposta é sim, parabéns, você é um discípulo de Jesus. Se é não, você precisa rever a tua vida espiritual. Então, a primeira condição é exercer a vontade, se alguém quiser. A segunda é renunciar. E a terceira condição, o terceiro requisito para ser discípulo, Jesus está aqui também, quando ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir é ser discípulo, mas antes de seguir, tem que preencher esses três requisitos: querer, renunciar e tomar a cruz. A cruz é sofrimento. Seguir a Cristo é sofrimento. Não há vida fácil para quem decide seguir a Jesus. Ele disse lá em João 16:33 que no mundo tereis aflições, né? Tomar a cruz, depois de decidir, né? Decidir seguir a Cristo, significa renunciar ao próprio eu, significa estar pronto a sofrer por amor de Cristo. E nós vemos ao longo da história que todos os crentes fiéis, eles sofreram muito, né? E a palavra de Deus nos diz, lá em 2 Timóteo 3:12, que todos que quiserem servir a Deus de modo piamente, de modo dignamente, de modo perseverante, de modo adequado, haverão de padecer perseguições. Se você é zombado pela tua fé, se você é criticado pela sua fé, se você é odiado pela tua fé, se você sofre algum prejuízo qualquer por causa da tua fé, é porque você é discípulo de Jesus. E ele te diz que ele irá te galardoar 100 vezes tanto
e por fim ele te dará a coroa da vitória. Glória a Deus. Portanto, meu jovem, ao invés de se entristecer e se turbar, porque muitas vezes você é criticado, porque você é cristão, porque você crê na Bíblia, num mundo incrédulo, num mundo materialista, você deve sentir-se honrado, porque Jesus disse que nós somos bem-aventurados quando mentindo disserem todo o mal contra nós, nos perseguirem, nos zombarem, né? Aqui mesmo em Mateus, né, é esse texto, aqui em Mateus capítulo 5, aliás, capítulo 7, né, no finalzinho ali do sermão, no início do sermão do monte, em Mateus capítulo 5, aqui no versículo de número 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, meus queridos, nós vimos, então, o que é discípulo, nós vimos as condições para ser discípulos, e nós vimos que para ser discípulo temos que avaliar o custo, temos que pagar o preço, renunciar, né? Experimentar sacrifícios, e também nós sabemos que hoje muitos querem ser discípulos de Jesus, mas não querem pagar o preço. Só é discípulo de Jesus aquele que paga o preço. Amém? Glória a Deus. A lição, ela nos traz aqui na leitura bíblica em classe, João capítulo 15, sobre a videira, né? A vida, o relacionamento entre a videira e os ramos, né? Cristo como a videira verdadeira e nós como os ramos. Isso remete à questão da intimidade do relacionamento que deve haver, como eu já falei no início, entre o discípulo e o seu mestre, né? O relacionamento deve pautar-se pela intimidade, né? Nós devemos estar tão próximos do Senhor ao ponto de nos parecermos com Ele, ao ponto de expressarmos o seu caráter, né? Então, cada dia precisamos estar mais parecidos com o nosso mestre, semelhantes ao nosso mestre. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, há uma expressão interessante a esse respeito. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos esse texto da palavra de Deus, Romanos capítulo 8 e o versículo 29, que nos diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos discípulos para cumprir um propósito. Qual é o propósito? O propósito do Pai. E este propósito é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. O nosso caráter ser moldado à semelhança de Cristo Jesus. Então esse é o significado, né, da vara que está ligada à videira. Então aqui na nossa revista, no item número 3, diz: quando buscamos seguir a Cristo verdadeiramente, começamos a fazer as coisas assim como ele fazia. E em pouco tempo nos tornamos parecidos com o nosso amado Mestre. Então, querido, o mundo pode olhar para você, olhar para mim, ver Cristo em nós. O mundo consegue enxergar a Cristo em nós. Se ele consegue enxergar, é porque nós somos discípulos de Jesus. Glória ao nome do Senhor. E por último, nós temos também aqui na lição a questão de nós sermos discipuladores, né? Produzir frutos. A vara está ligada à videira, o ramo está ligado à videira para produzir frutos. E que frutos são esses? Outros discípulos, que é também o tópico, aliás, o tema da lição do trimestre que vem, que é exatamente sobre um chamado para evangelizar. Quer dizer, nós fomos chamados para discipular, para fazer discípulos. Aqui mesmo em Mateus, né, o Senhor disse que, lá em Mateus 28, ide, né, 28, 19, ide fazer discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado. Né? Então, nós hoje somos discípulos para amanhã discipularmos, para amanhã ganharmos. E eu queria perguntar uma coisa: você é uma vara estéril ou uma vara que já produziu fruto? Já levou alguém a Jesus? Já falou de Jesus para alguém? Ou você é daquele que está ali camuflado? É um discípulo de Jesus, vamos dizer, uma espécie de espião, né? Ninguém sabe que você... Não. Precisamos expressar a nossa fé com orgulho, expressar a nossa fé
com firmeza, né? Porque Jesus disse: aquele que de mim das minhas palavras se envergonhar, eu haverei de me envergonhar também dele quando vier com meu Pai na glória dos seus santos anjos. Então ele desafia você a fazer um autoexame nessa lição de hoje. Eu sou discípulo de Jesus. Primeiro, estou seguindo ele porque eu quero ou porque me é imposto? Porque meus pais querem, porque alguém me leva, eu vou porque eu quero, é vontade própria. Segundo, o que eu renuncio para seguir a Jesus? Terceiro, eu estou seguindo o meu mestre, tomando a cruz, padecendo, sofrendo por ele. Eu estou, em número 4, estou tendo intimidade com ele, estou ligado na vida dele. Número 5, eu estou produzindo frutos, estou levando outros, estou falando do meu mestre para outros. Eu sou um discipulador. Então, queridos, aqui no nosso texto, né, que nós lemos, veja, nós fizemos uma análise paralela à lição, em paralelo, né, porque vocês têm a lição aí em mãos, a revista. O texto que nós lemos em Mateus, né, ele também nos remete àquele que quiser ganhar a sua vida, preservar a sua vida, vai perder. E aquele que a perder por amor de mim ganhará. Veja como é que é. Veja como é que é o evangelho. É perdendo que se ganha. Então, para o mundo, você está hoje, como um jovem cristão, você está perdendo as coisas do mundo, perdendo os prazeres do mundo. Para o mundo é perda. Para Deus você está ganhando. Aleluia. Então, se alegre em Deus, sirva a Deus de cabeça erguida, né? E procure nutrir a sua vida espiritual, lendo a palavra de Deus. Procure estreitar a tua comunhão com o Senhor. E para encerrar esta rápida explanação, porque o nosso tempo é limitado, eu quero lhe chamar aqui para você ler comigo o que está em Lucas, capítulo 5, e versículo 11. E eles, levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Deixar tudo para seguir a Jesus. Eis o verdadeiro significado do discipulado. Deixar tudo, não apegar-se a nada, não se apegue a nada, porque maior é aquele que te chamou e que tem coisas mais excelentes para te dar. Amém, meus queridos? Eu quero deixar aqui uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês apontem 2 ou 3 eventos do ministério terreno de Jesus Cristo que vocês admiram. E quero que vocês coloquem. Eu admiro do ministério de Cristo, do ministério terreno de Cristo. Eu admiro três momentos do ministério. E me dizer por que vocês admiram, por que vocês estão impressionados, porque o que falou para vocês aquilo ali. Então, por exemplo, o Senhor encontrou aquela mulher lá no poço de Jacó, lá em João capítulo 4. Eu acho linda aquela passagem. Por que eu acho lindo? Porque ele resgatou a mulher que não tinha mais esperança e fez com que ela voltasse a viver e a sorrir. Então, me tragam 3 episódios, tá? 3 eventos do ministério terreno de Jesus que vocês admiram e que falaram profundamente ao coração de vocês. Vamos orar para encerrar? Amado Deus e eterno Pai, te louvo por esta palavra, que o Senhor possa nos fazer a cada dia discípulos melhores, dispostos a pagar o preço, a renunciar ao mundo e a todos os seus prazeres e andarmos bem pertinho de Ti, Senhor, em estreita comunhão e podermos um dia recebermos a Tuas mãos a coroa da vitória, a coroa da justiça. Eu te rogo por estes jovens, abençoa cada um deles e dá-lhes ricas bênçãos do Teu trono. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.